Você já se perguntou o que aconteceu com as maiores civilizações da história? Como cidades inteiras com avanços incríveis desapareceram sem deixar explicações? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios de lugares lendários como Atlântida, Machu Picchu, Petra e Pompeia, e o que realmente aconteceu com eles. Essas civilizações nos desafiam a refletir. O que estamos deixando para o futuro? Será que nossas cidades também se tornarão lendas um dia? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos segredos que o tempo tentou esconder. O mistério está só começando, e você não vai querer perder o que vem por aí. A busca por Atlântida. Lenda de Atlântida começa com Platão, que descreveu uma ilha próspera e avançada, com tecnologia inimaginável, que desapareceu misteriosamente sob as águas do mar em uma única noite de cataclismo. Segundo Platão, Atlântida era um paraíso onde os deuses e os homens viviam em harmonia, até que a ganância e a corrupção destruíram a cidade. O que realmente aconteceu com Atlântida? A lenda nos conta de uma civilização que, apesar de toda a sua grandeza, desapareceu em um piscar de olhos, engolida pelo mar. Mas será que Platão estava descrevendo um lugar real ou apenas uma alegoria moral sobre o fim de civilizações corruptas? A ideia de Atlântida não é apenas uma história antiga, mas uma narrativa atemporal sobre os perigos do orgulho humano. Ao longo dos séculos, a busca por Atlântida foi mais do que apenas um desejo de encontrar uma cidade perdida. Foi uma tentativa de entender o que acontece quando uma civilização alcança seu auge e, inevitavelmente, cai. Durante séculos, exploradores, arqueólogos e até filósofos tentaram descobrir a localização exata dessa cidade perdida. Muitas teorias surgiram ao longo do tempo. Alguns acreditam que Atlântida poderia estar nas ilhas do Caribe, como as Bahamas ou a ilha de Cuba, enquanto outros apontam para o fundo do Atlântico, ou até mesmo para a Antártida, sugerindo que o continente congelado poderia ter sido uma região habitável há milhares de anos. Teorias de todas as espécies se espalham pelo mundo. Algumas mais plausíveis, outras completamente fantasiosas. Mas o que sabemos realmente sobre Atlântida? Estamos apenas olhando para um mito ou para um verdadeiro enigma perdido nas profundezas do oceano. Embora nunca tenha sido encontrado nenhum vestígio físico de Atlântida, o mito permanece vívido na imaginação humana. Cada nova teoria sobre a cidade perdida alimenta nossa curiosidade. O que torna a Atlântida tão atraente é sua promessa de uma civilização avançada, capaz de controlar os elementos e viver em harmonia com a natureza, até que por algum motivo misterioso, ela sucumbiu a uma catástrofe catastrófica. Mas será que Atlântida existiu de fato? Ou talvez Platão estivesse nos dando uma lição sobre o destino inevitável das grandes civilizações? A verdade é que, para muitos, Atlântida continua sendo um símbolo de tudo o que se perdeu no tempo. Atlântida não era apenas uma cidade avançada. Ela era uma civilização com riquezas que rivalizavam com as maiores potências da antiguidade. Os relatos falam de máquinas que poderiam controlar a natureza, de riquezas incomparáveis, e até de tecnologias que, se existissem, poderiam mudar o curso da história. Mas será que esses relatos são baseados em fatos ou apenas em exageros? Em muitas das investigações modernas, cientistas e arqueólogos tentam descobrir se algum vestígio de tecnologia avançada pode realmente ter existido. Talvez, se Atlântida fosse real, ela possuísse conhecimentos tão avançados que até hoje não conseguimos entender. O apelo de Atlântida está em sua aura de mistério, e é essa aura que mantém a lenda viva até hoje. Talvez um dia, em uma descoberta surpreendente, os vestígios dessa cidade, perdida nas profundezas do mar, apareçam diante de nossos olhos. Mas até lá, Atlântida continuará a viver como um dos maiores enigmas da história, desafiando nossa compreensão do passado e nos lembrando da transitoriedade das civilizações. Afinal, o que estamos fazendo para garantir que nossa própria civilização não se torne mais uma lenda perdida para o tempo? A redescoberta de Machu Picchu. Machu Picchu, a cidade inca perdida, foi redescoberta em 1911 por Hiram Bingham, após séculos de esquecimento. Mas antes de ser descoberta, a cidade já era conhecida pelos nativos, que haviam mantido suas ruínas em segredo por gerações. Escondida nas montanhas do Peru, Machu Picchu foi uma das grandes conquistas da civilização inca.
construída com um conhecimento arquitetônico e matemático impressionante. Sem o uso de argamassa, as pedras de Machu Picchu se encaixam perfeitamente, resistindo ao teste do tempo e dos elementos. Mas, além de sua beleza, o que mais essa cidade tem a nos ensinar? O mistério das pedras perfeitamente ajustadas de Machu Picchu continua a intrigar os arqueólogos. Como os incas conseguiram cortar e ajustar as pedras com tanta precisão, sem ferramentas modernas? Muitos acreditam que o encaixe perfeito das pedras foi uma maneira de criar um vínculo espiritual e físico entre os seres humanos e a natureza. As construções em Machu Picchu não são apenas engenharias de pedras, são manifestações de uma filosofia de vida profundamente enraizada em respeitar a terra e seus elementos. O que Machu Picchu nos revela sobre a sabedoria dos incas e sua conexão com o cosmos? Machu Picchu servia não apenas como centro religioso, mas também como um local estratégico de controle político e militar. Algumas teorias sugerem que a cidade foi um centro de observação astronômica, com templos voltados para os astros, e talvez até um centro de sacrifícios. No entanto, seu propósito exato ainda é um mistério. Alguns acreditam que ela serviu como uma residência real, enquanto outros apontam que ela pode ter sido um local de rituais espirituais para conectar o mundo dos humanos com o mundo dos deuses. O que sabemos é que, para os incas, Machu Picchu representava algo muito mais profundo do que uma simples cidade. Era um elo com o divino. Escondida nas montanhas, protegida pela densa selva, Machu Picchu permaneceu por séculos sem ser descoberta pelos conquistadores espanhóis. Essa localização remota ajudou a preservar sua existência, mas também deu origem a muitos mitos. Quando a cidade foi finalmente redescoberta por Hiram Bingham, muitos questionaram se ele realmente foi o primeiro a encontrá-la. Mas independentemente de quem a encontrou, a verdade é que Machu Picchu resistiu ao tempo, e sua preservação até hoje é um milagre em si. Mas como o mundo moderno deve preservar esse patrimônio sem prejudicar sua autenticidade? Hoje, Machu Picchu não é apenas um símbolo de grandeza, mas também um lembrete da resistência dos incas e da riqueza de seu legado cultural. Embora a cidade tenha sido praticamente esquecida por séculos, sua redescoberta nos conecta com uma história profunda e misteriosa. E ainda assim, os mistérios de Machu Picchu continuam a nos fascinar, gerando mais perguntas do que respostas. Talvez no futuro, novas tecnologias e expedições revelarem ainda mais segredos sobre essa maravilha perdida. Petra, uma cidade esculpida diretamente nas rochas do deserto da Jordânia, foi a capital dos nabateus, uma civilização que prosperou entre os séculos IV a.C. e II a cidade foi uma das mais importantes rotas comerciais do mundo antigo, devido à sua localização estratégica entre a Ásia, África e Europa. Petra foi construída com uma arquitetura deslumbrante, com templos, palácios e túneis esculpidos diretamente nas falésias de arenito vermelho. Mas, como tantas outras cidades perdidas, Petra também foi esquecida pelo mundo moderno durante séculos, até sua redescoberta em 1812 por um explorador suíço, Johann Ludwig Burckhardt. A cidade é famosa por sua impressionante fachada, o Al-Qasné, ou Tesouro, que é uma das construções mais icônicas do mundo. Esculpida diretamente nas pedras, a entrada do Tesouro se destaca com suas linhas elegantes e detalhes minuciosos. Mas Petra é muito mais do que apenas esse monumento. A cidade foi um centro cultural, comercial e religioso, com sistemas avançados de engenharia hidráulica que permitiram que os nabateus vivessem em uma região árida e desértica. O que torna Petra ainda mais fascinante é o fato de que grande parte de sua arquitetura foi esculpida diretamente nas rochas, ao invés de ser construída com pedras soltas, como muitas outras cidades antigas. Isso nos leva a pensar sobre o nível de conhecimento técnico que os nabateus possuíam. Como eles conseguiram tal precisão e habilidade em esculpir rochas tão duras? Algumas teorias sugerem que os nabateus tinham uma compreensão profunda de geologia e técnicas de construção que rivalizavam com algumas das melhores escolas de engenharia do mundo antigo. A entrada mais famosa de Petra, o Al-Qasné, é um verdadeiro espetáculo de arquitetura esculpida na rocha.
Sua fachada monumental esconde um dos maiores mistérios de Petra. O que realmente havia dentro dessa construção? Alguns arqueólogos acreditam que era um mausoléu real, enquanto outros sugerem que poderia ter sido um templo dedicado aos deuses da região. De fato, o tesouro parece ter sido projetado para impressionar, com sua grandiosidade e detalhes intrincados, mostrando o poder e a riqueza dos nabateus. No entanto, o que realmente fascina os estudiosos é o fato de que Petra ainda guarda muitos mistérios. Embora a cidade tenha sido redescoberta no século XIX, muito de seu passado ainda está escondido. Recentemente, novas tecnologias, como a varredura por radar, começaram a revelar estruturas ocultas sob a areia, sugerindo que ainda há partes de Petra que não foram exploradas ou compreendidas. Isso nos leva a questionar: será que existem ainda mais segredos enterrados nas rochas de Petra, esperando para ser revelados? Petra não foi apenas um centro de comércio, mas também um centro espiritual. A cidade é repleta de templos, santuários e altares dedicados a deuses e deidades locais, refletindo a profunda conexão religiosa dos nabateus com seu ambiente e seus ancestrais. As tumbas esculpidas nas falésias também indicam a importância dos rituais funerários e da crença na vida após a morte. A complexidade dessas estruturas sugere que os nabateus tinham uma visão única do mundo e do cosmos, e isso se reflete na própria cidade. Hoje, Petra é uma das novas 7 maravilhas do mundo, atraindo milhões de turistas que caminham pelas suas trilhas e exploram suas ruínas imponentes. No entanto, como tantas outras cidades antigas, Petra também enfrenta ameaças modernas, como o turismo desenfreado, o impacto ambiental e até mesmo o desgaste natural das estruturas. Sua preservação é vital para garantir que futuras gerações possam continuar a explorar e aprender com essa civilização fascinante. Petra nos lembra que, mesmo nas regiões mais desafiadoras do planeta, as civilizações humanas foram capazes de florescer. Embora os nabateus tenham desaparecido como povo, sua cidade, Petra, continua a nos falar sobre a durabilidade do engenho humano e da cultura. O que torna Petra ainda mais misteriosa é que, apesar de ser uma das maravilhas mais visitadas do mundo, ainda existem mistérios não resolvidos. Quem sabe o que mais pode ser encontrado nas profundezas das rochas de Petra? Será que o tesouro escondido ou outras partes da cidade guardam mais segredos que o tempo ainda não nos revelou? Pompeia, uma cidade próspera do Império Romano, foi tragicamente destruída em 79 d.C., quando o Vesúvio entrou em erupção, cobrindo a cidade com uma camada de cinzas e pedra-pomes. Por séculos, Pompeia foi esquecida, enterrada sob metros de material vulcânico. No entanto, a erupção que destruiu a cidade também a preservou, de maneira incrivelmente vívida. Quando as escavações começaram no século XVIII, os arqueólogos descobriram uma cidade congelada no tempo, com ruas, edifícios e até objetos do cotidiano, como móveis, utensílios e alimentos preservados pela lava. Pompeia oferece uma visão única de como a vida era no Império Romano, com suas casas decoradas, mercados movimentados, templos dedicados aos deuses e até mesmo entretenimento público, como o famoso anfiteatro da cidade. O que torna Pompeia tão fascinante é que ela foi, de certa forma, uma fotografia instantânea da vida romana, capturada no momento da tragédia. Embora a destruição de Pompeia tenha sido um evento cataclísmico, a preservação que se seguiu oferece uma janela fascinante para o passado. Ao longo das escavações, arqueólogos descobriram corpos de cidadãos romanos que morreram tentando fugir da erupção. Alguns desses corpos foram preservados tão bem que suas posturas e expressões ainda podem ser vistas. Moldes de cinzas formaram uma réplica exata dos corpos, revelando até detalhes como roupas, tatuagens e até mesmo o medo nas expressões de quem perdeu a vida em segundos. Pompeia também oferece uma rica coleção de artefatos do cotidiano romano. Frescos coloridos nas paredes das casas retratam cenas da vida cotidiana, enquanto mosaicos detalhados e objetos de luxo revelam o grau de sofisticação da sociedade romana. Mesmo em uma cidade de província como Pompeia, a riqueza e a complexidade da vida romana eram evidentes.
No entanto, Pompeia não é apenas uma cidade de ruínas. Ela é um reflexo do efêmero. A cidade estava em sua altura quando o Vesúvio despertou. Talvez o mais impressionante de Pompeia seja o fato de que, antes da tragédia, a cidade estava em pleno crescimento, com novas construções, novos bairros e uma população vibrante. A erupção do Vesúvio interrompeu esse crescimento, congelando a cidade no tempo, como se o destino tivesse escolhido esse momento exato para interromper o curso da história. Esse contraste entre a vida vibrante e a morte instantânea faz de Pompeia uma das cidades mais enigmáticas. Hoje, ela é uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo.